Em Santa Catarina, o movimento bolsonarista sem Bolsonaro se escancara. Enquanto tentam isolar Jair e Eduardo, o PL abraça de vez o Centrão e o consórcio de mídia local entra na campanha contra Carlos. Na COP30, teto caindo, Janja de lancha, shows de vergonha alheia e Lula falando de clima enquanto seu iate de luxo consome milhares de litros de diesel por dia. Enquanto isso, Dedé fica mais rico, Gilmar mais latino, trocando Portugal pela Argentina, e o brasileiro fica mais ferrado, né? Hoje a gente puxa o fio mais uma vez na semana em que o sistema debochou do bolsonarismo, Lula passou vergonha global e Eduardo mostrou mais uma vez que está disposto a brigar até o fim. O que vai ser dessa semana, hein? O que vai ser do futuro? E para falar sobre isso, temos aqui Herbert Passos, o nosso frila fixo, e Kim Paim. Hoje não temos Arthur Machado, ele teve um compromisso inadiável, mas ele vai estar aqui com a gente nas próximas semanas, e então hoje não é a live que nunca dorme, apesar de que daqui até a Austrália eu acho que tem bastante gente acordada. Boa noite para vocês, boa noite para mim, né? Mas boa noite para vocês também, como estão? Tudo bem. Fala, Felipe, fala, Kim. Salve, Herbert. Bem, graças a Deus. Muito Salve. bem, já. Vamos entrar já então nos assuntos aí. Kim Paim, Santa Catarina, como a gente fala, aliás, o estado da minha senhora, eu posso falar, tem um lugar de fala agora, porque somos uma só carne, então, obviamente, eu já sou um catarinense. Posso falar, porque não vem falar que eu sou de fora, não. Então, Santa Catarina não é um assunto de Santa Catarina, né? Como a gente tem dito aqui, a coisa é muito mais abrangente e reflete uma questão maior. O que você tem a dizer, Kim Paim? É um assunto aí que acho que foi amplamente comentado nas últimas semanas, amplamente mesmo, porque foi mais de uma semana. Acho que começa a confusão dia 31 de outubro. Quem chegou de paraquedas, só para traçar assim, uma linha bem, sei lá, de leve no chão, a gente está aqui comentando sobre essa disputa pelo Senado de Santa Catarina, onde Bolsonaro indicou para a vaga Carlos Bolsonaro, o seu filho, e para outra vaga, a família Bolsonaro fez mais de uma vez a mesma afirmação de que estarão apoiando a Carol Gittoni, mas existem aí alguns motivos e algumas movimentações para que o outro candidato seja o Amin, porque em tese o Jorginho Melo, que é tempo de TV e tudo mais, e aí teria rifado a Carol Gittoni, mesmo o Jorginho Melo já tendo declarado em, sei lá, em participações, palestras, vídeos, que o apoio dele era a Carol Gittoni, chamada de minha senadora. E aí ele resolveu meio que mudar de ideia. E aí isso foi crescendo ao longo do tempo, porque uma deputada estadual, Ana Campanholo, resolveu tomar as dores que nem a Carol Gittoni vinha comentando e foi para cima assim, do Carlos Bolsonaro de uma forma visceral. E no início o pessoal ficou, não, deixa disso. Depois o pessoal deixa disso e os espertinhos começaram a aproveitar a situação para desgastar o bolsonarismo como um todo. E aí disse que a treta realmente se trata a ponto de saírem até algumas matérias na própria imprensa, onde estão analisando isso. Quem manda, quem não manda, quem tem o poder de ditar as redes sociais da direita, quem tem o poder de disciplinar. Você vê que o Herbert até fez... Assim, eu comentei muito sobre isso, o Herbert fez até uma live sobre isso, de tão grande que o assunto tomou proporções. A gente tem mais um episódio, dentre tantos e tantos e tantos episódios, que vem, sei lá, desde antes de Bolsonaro se tornar presidente, quem acompanhou o início ali de toda a trajetória, onde você tem uma pessoa que para muitos é a liderança, e na minha cabeça, assim, em questões lógicas, deveria ser a liderança, não de todos, mas pelo menos daqueles que se dizem bolsonaristas, daqueles que, sei lá, se colocam dentro até do partido político de Bolsonaro. Né? Até entenderia o cara que tem, assim, eu me elegi graças a Bolsonaro e vou traí-lo. Mas até o cara, assim, o cara que tá dentro do partido de Bolsonaro querer bater de frente com o líder nacional é uma questão bem complicada. Isso não é a primeira vez, a gente é sempre aquele mesmo desgaste. Eu acho que o episódio de maior conhecimento, um episódio recente, que possa estar fresco na memória das pessoas, é a eleição de São Paulo, a questão do Pablo Marçal, tudo que foi feito na época.
onde nós repetimos que não se trata de disputa de São Paulo. A disputa de São Paulo não é sobre São Paulo, é sobre a direita, é sobre, sei lá, o futuro aí, a independência de alguns, sabe? E ali começou a, sei lá, a gerar diversas narrativas, inclusive contra o bolsonarismo, a ideia de, olha, se vendeu pro Centrão. Se criar, não. As narrativas vão criando há muito Bom, tempo, mas reforçar, ó, pois é, a se gente foi vendeu pro acusado Centrão. de apoiar o Centrão e agora os caras estão lá com o Pois espírito é, de apoiar o hominha. Centrão, fazer isso, fazer aquilo, porque não se trata, o processo é o mesmo, é tentar, é, sei lá, Descolar do Bozo. descolar do Bozo, você perdeu o apoio do Bozo, piorar a imagem do Bozo frente à sociedade, que Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo outro. E aí a coisa é tão absurda dessa vez que a menina, a Campagnolo, ela deixa pra fazer isso quando o Jair é sequestrado. Porque quando o Bolsonaro estava livre, ele falou, e até em vídeo, lá em junho, olha, meu candidato será o Carlos, outro o Jorginho vai colocar, tudo mais. Ninguém falou um ai. Ninguém resolveu peitar o Jair, falar que ele estava errado, nem nada. Aí, assim que ele é sequestrado, silenciado, né, torturado, aí o pessoal bota as asinhas de fora. E aí você soma isso, a safadeza de um lado, junto com a omissão de outro, e você tem a tempestade perfeita. Tudo que Eduardo fala é ataque, tudo que Carlos Bolsonaro fala é ataque. Os aliados, que também são do partido, podiam tomar lado, não tomam sob o escudo do não, esse aqui não é o meu estado, não vou comentar sobre isso, ou faz uma postagenzinha, uma outra meia boca, e a gente fica nessa situação, né, eterna. Se você defende, você é passapanista, se você defende, você não tem lugar de fala, se você defende, sei lá, você tem algum tipo de interesse escuso, se você defende, você é duguinista, caçabista, aldo-rebelista, qual outro isto aí que já nos acusaram, Trielli, nas últimas horas, dias. Duguinista, caçabista. PCO. Pois é, PCO, brifado de Luizão. Então esse é o cenário, é o que, sei lá, o que representa aí grande parte da direita brasileira, o nível do descolamento, acho que da realidade que a gente tá vivendo. Mas eu passei pro Herbert pra não falar demais, porque eu sei que a gente vai continuar nesse tema bastante. Vai. Então, antes de continuar, eu queria mandar um abraço para Carol Detone e para sua filha, que nasceu agora, né? Nasceu há um dia, eu acho, foi ontem. E também, eu acho que muita gente reclamou que ela estava meio sumida também, mas ela estava, né, prestes a nascer a filha, então tudo bem, a gente dá um desconto. Mas teve muita gente que ficou omisso. Agora, essa treta, esse tipo de treta, não reflete também, Herbert, agora para você falar, essa questão de que, pô, o Valdemar mesmo, que é o presidente do partido, porque o Kim falou, pô, o cara dentro do partido tem que apoiar o seu líder, e o líder é o Bolsonaro, né? O líder natural é o Bolsonaro, mas o presidente é o Valdemar. E o próprio Valdemar tá com cara de que tá querendo escantear o bolsonarismo porque ele viu que ficou maior que ele, ou é impressão minha? Você acha que isso tem a ver, ou esse movimento é uma coisa ainda paralela a isso, que tem mais, enfim, mais coisas por trás? Vamos lá, Felipe, o Valdemar Costa Neto, antes do PL ter virado PL, porque o PL já mudou de nome algumas vezes, né? A sigla em que Valdemar Costa Neto tem aí o seu comando já mudou de nome algumas vezes. E eu tive a oportunidade de ter contato com essa sigla tempos atrás, acho que era PR, né, anos atrás. E o Valdemar, ele é um cara que sempre teve fama de dar muita autonomia para os diretórios locais. Então, se você checa essa informação, você vê que é um modo dele de não se intrometer. Então, se ele está ou não tentando sabotar o bolsonarismo, o próprio Bolsonaro, eu não me arriscaria opinar por enquanto. Ainda fico com a impressão de que tem várias outras pessoas querendo escantear o bolsonarismo e ele está ali numa situação de atender isso ou não. E óbvio que ele vai ver o que é mais vantagem para ele e para o partido dele, porque bem ou mal, a presença do Bolsonaro no PL ajuda muito o PL a eleger mais deputados e ter mais fundo eleitoral, mais fundo partidário. Então, para ele, tecnicamente, não é uma vantagem se descolar tanto assim do bolsonarismo e escantear o bolsonarismo, porque se o partido começa a se parecer muito com o Centrão e ele deixa de ser o partido, entre aspas, do Bolsonaro,
vários deputados correm o risco de não se eleger. Por exemplo, se o próprio Eduardo ou outros candidatos que são muito bem votados, porque são puxadores de votos, se eles começam... Veja, a maioria dos puxadores de votos são pessoas mais próximas do Bolsonaro. Se essas pessoas começam a se afastar do partido, o partido também perde. Então, não sei se ele tem esse ímpeto todo de querer escantear. Ele, como um cacique, vai pensar de uma forma mais pragmática porque que é bom para ele. E todo cacique político gosta de ter dinheiro em caixa, porque depois com o dinheiro é muito mais fácil de você direcionar as ações, que você pode escolher qual que é o estado que você fortalece mais, qual que é o candidato que você manda mais dinheiro, outro que você manda menos. Então, o dinheiro acaba sendo um foco importante e sem o Bolsonaro puxando o voto, o partido não tem. Então, eu não sei, sinceramente, se ele quer escantear. Agora, essa confusão toda, dentro do PL, ela me parece mais ligada, de um lado, por questões locais, do próprio governo do estado. Sim, o Jorginho precisa ter suas alianças, e não parece que o Bolsonaro está a fim de apoiar certas alianças. Parece que o Bolsonaro está a fim só de cobrar do Jorginho o apoio. Falar, cara, eu vou te apoiar, você vai ser meu candidato, mas eu não quero papo com as tuas alianças. Se vira aí para poder atender. Fiquei com essa impressão. E lá em Santa Catarina, a gente vê todas essas forças se movendo e elas têm sim sua relação com o cenário nacional. O que está fazendo agora a Ana Campanholo assim, tem paralelos com aquele setor da direita que é mais ou menos o conserva louco, que se acha mais de direita do que o Bolsonaro, que diz que o Bolsonaro é um frouxo, né, ou que teve uma estratégia ruim, como diz aí a Ana Campanholo. Tem várias pessoas que endossam essa tese. Você vê que essa tese do Bolsonaro ser um mané qualquer, um cara que não teve estratégia, é uma tese que ela permeia um pouco daquele liberalismo MBL e um pouco do conservadorismo. E o Bolsonaro não é bom o suficiente. Então, quem é bom o suficiente são essas pessoas que se elegem na rabeira dele. E é interessante que esses candidatos todos, por mais que já tivessem alguma presença em rede social, algum trabalho realizado, cara, a verdade é que todos eles se elegeram depois que o Bolsonaro se tornou ponta de lança. Porque enquanto o Olavo fazia aquele trabalho dele todo, muita gente foi despontando, ok, muita gente avançou, mas só quando o Bolsonaro virou ponta de lança em 2018 que a coisa toda começou a acontecer e várias pessoas tiveram oportunidades que jamais teriam se o Bolsonaro não tivesse sido eleito. Então a gente entra numa situação da própria característica da direita, que é uma característica muito individualista e de ter dificuldade de reconhecer liderança. E o Bolsonaro, na medida em que ele é visto não como uma liderança absoluta, mas sim como aquilo que o Freud chamava de liderança secundária, ou seja, ele não é visto como um general de exército, ele não é visto como Jesus na igreja, ele é visto simplesmente como uma pessoa que representa circunstancialmente um conjunto de ideias. E por isso que essas pessoas veem nele uma certa liderança, mas não veem nele um líder que comanda. Ou seja, não é uma dificuldade dele de liderança. Isso eu já discuti com vários colegas que trabalham com liderança. Eles falam, Bolsonaro tem todo esse problema porque ele não é um bom líder. Eu falo, cara, não existe líder sem liderado. Se esse conjunto de pessoas não aceita este modelo de liderança, não adianta você ser um bom líder. Para quem não se considera seu liderado. Existe dentro da direita, por ela ser mais individualista, essa tendência a não querer ter líder. E aí vocês podem lembrar, e os nossos telespectadores também, lá no passado, o que se falava quando tinha manifestação? Vocês lembram o que se falava quando tem manifestação? Não serve pra nada, estamos ali fazendo festa. Isso é uma das coisas. Não, porque os caras que chamam de frouxonários são os mesmos que falam, vai lá na micareta, como se a coisa das manifestações não adiantasse nada. O que esse pessoal não entende é que existem várias ferramentas, a manifestação é uma delas, né? Enfim, continua aí, só lógica. Sim, não era isso, então. Não era esse, não. Tem esse ponto, mas não era esse. Quando os influenciadores convocavam manifestação, inclusive vários que eu coloco na caixinha do conservadorismo e tudo, quando as manifestações bombavam, eles falavam que a manifestação não tinha liderança, que era espontânea.
e eu sempre falava, ó, não é espontâneo, vocês estão aí convocando e só não querem aparecer. Então essa história de que não tem líder, são as pautas, e depois você percebe que é essa mesma galera que quando começa a discordar do Bolsonaro, eles começam a bater em quais pontos? As pautas de 2018. Cadê as pautas de 2018? Como se o Bolsonaro estivesse traindo as pautas, principalmente naquele momento em que o Bolsonaro, na pandemia, tem ali o Moro saindo do governo, dizendo que o governo vai cair, o Bolsonaro batendo de frente ali, o Mandetta pede demissão, todo aquele bafafá, aquele racha que existiu, forçou o Bolsonaro a ampliar a aliança dele com o Centrão para de fato não cair. Aquele foi um dos momentos mais delicados, se não o mais delicado, que o Bolsonaro passou. Então teve muita gente até que fez fama dentro da direita, a Janaina Pascoal, por exemplo, defendendo a renúncia do Bolsonaro, vocês lembram disso? Foi ali um caso bem complicado. E qual foi a virada de chave ali? O público, tinha uma parte do público, começou a dizer que o Bolsonaro não era fiel ao quê? Às pautas de 2018. Então isso mostra, isso ilustra o que eu estou dizendo aqui dessa tese de que eles não veem no Bolsonaro uma liderança e veem nele simplesmente uma pessoa que representa certas pautas. Se eles acharem que ele deixou de representar essas pautas, então dane-se você, eu vou escutar a conversinha do primeiro que sair falando que eu quero ouvir. E daí que surge o Pablo Marçal. O Pablo Marçal faz exatamente isso. Ele começa a falar aquele velho discursinho e esse público corre porque adora ser enganado. Não pode ver uma mentira agradável que corre para poder abraçar. Enfim, esse é o cenário que a gente tem. O público da direita tem uma parte que obedece essa lógica, que não reconhece lideranças. É um público extremamente individualista e acaba sendo um outro tipo do que eles falam. A gente não é gado de partido, a gente não é gado de movimento. Então a pessoa acaba se tornando um gado individualista. Ele tem uma celinha com switch e ele fica sendo facilmente manipulado por aquele discurso que fala o que ele quer ouvir. Então, se você fala que esse público não quer ouvir, pronto, ferrou. Você já vai ser colocado em alguma caixinha. Ou você é do Centrão, ou você é frouxonarista, ou você é passapanista, ou você é alguma coisa, sempre que você falar o que esse público não quer ouvir. Então, é um público que não aceita instrução, só aceita ser confirmado. Enfim, é um público infantilizado. Eu até acrescentaria isso daí, é o seguinte, não sei se é falar o que eles não querem ouvir, é falar o que na cabeça deles eles não querem ouvir. Porque eu acho que o grande parte desse problema todo é a despolitização das pessoas. E que eu acho que a gente está num processo decrescente. Acho que a gente está numa piora a cada tempo que passa. Eu acho que realmente tem um emburrecimento da direita brasileira, sabe? Uma movimentação proposital de tornar pessoas mais burras para o que está acontecendo. Eu acho que eu ainda... Assim, a eleição da presidência da Câmara, eu não quero tão batido, mas até hoje tem gente que fala assim, ai, mas você não apoiou o Hugo Mota? Aí você fala assim, ó, cara, em primeiro lugar, não tem como eu, Cicrano Beltrano, apoiar o Hugo Mota, porque não é uma eleição popular. A opinião do povo não importa em nada. É uma eleição que só quem tem como apoiar ou não, em primeiro lugar, são os deputados federais, porque só eles votam, mais ninguém. Só eles votam, indo voto secreto. Segundo, é uma eleição que, por ser só de deputados federais, são 513 votos. E isso determina um monte de coisa. Então você pega nesse cenário, aí você vê diversas pessoas como deputados do Partido Novo, jornalistas como a turma da Oeste, a turma da Gazeta, a turma da Bradock, né? Todos esses intergalácticos, tipo assim, te contando só parte da história, em vez de tentar desenhar o cenário para falar, cara, o que é uma eleição da presidência da Câmara? Como é que é feita a divisão? O que é lá a regra lá dos 45, 46, que é para dividir os 11 espaços na mesa? Para que servem esses espaços na mesa? Tem algum poder de caneta que pode ser útil, não pode? O que são as comissões? Né? Como é que funciona o processo legislativo? A partir do momento que você apresenta um projeto de lei e ele começa a tramitar, ele primeiro vai para a comissão temática, né, lá do tema dele, para ver, o pessoal começar a discutir, né, e depois analisa lá a constitucionalidade dele na CCJ, basicamente sempre vai passar pela CCJ. Poxa, e presidir isso serve para quê uma comissão dessa? Porque no final do dia não depende do Hugo Mota? Sim, no final do dia ainda depende do Hugo Mota. Só que se você tem um projeto que ele chega ruim e você vê que aquele projeto não tem conserto, você pode não pautar dentro da comissão, você pode escolher um relator para tentar melhorar ou
desmantelar de vez, né, qualquer tipo de jabuti maldade que tenha dentro desse projeto. Você pode utilizar a sua comissão para convocar pessoas para prestar esclarecimentos, gerar conteúdo para o embate de ideias do dia a dia, trazer revelações que, inclusive, podem ter mais peso do que uma pessoa falar a mesma coisa na rede social, como foi o caso do Mike Benz, como foi o caso do Talhaferro. Então, assim, são tantas coisas envolvidas, mas não existe a vontade de explicar. Você vê que é um movimento proposital de emburrecimento em prol do fomento de um determinado bloco político que hoje na política eleitoral se expressa dentro do Partido Novo, que é o que eu chamo, né, as cadelinhas do Deltan. A câmera vai estar invertida, não vai dar para ler bonitinho, né? Já tem uma, Herbert. Não te ofereceram, não? Seria Vem com muito dinheiro, viu? Não Vem me com muito ofereceram dinheiro. também. Paga bem, paga bem. Se você vestir, amanhã você tá no Cláudio Dantas. Em meio de um mês você tá na Revista Oeste. Eu garanto. E na Casa do Povo, 2 semanas você tá lá já com um salário. Vira assim que colunista, funciona. vira colunista. Vira colunista. Cara. Gritem e diga que eu tô mentindo. É todo mundo na coleirinha do Deltan, bicho, não tem condição. E aí volta pra Santa Catarina só pra falar, é o mesmo processo, sabe? É um total emburrecimento das pessoas que ficam gritando. Teve gente na rede social que falou, meu voto é da Carol de Tony, não voto no Carlos. Aí, esse foi um cara mesmo, Henrique, não sei o que lá. É um investidor aí. Ele se diz investidor, né? Faria Lima. Eu voto na Carol de Tony, não voto no Carlos de jeito nenhum. Aí um cara da própria Faria Lima falou, mano, são 2 votos. Ele, não, são 2 senadores. Aí depois ele botou embaixo, é mesmo, eu me atrapalhei. Aí na outra postagem que alguém falou isso daí, mano, são 2 votos. Ele, eu acho que eu vou apagar a postagem, né? Porque... posso dizer que eu vote nele. Sabe, tu vê assim como é o nível de loucura das coisas, sabe? As pessoas não conseguem compreender. E é como se o fato da pessoa ter nascido numa região vale mais do que essa pessoa tem para contribuir. Aí vem os bonitões. Mas o Carlos Bolsonaro, esse encostado que não faz nada, não sei o que, ela fala assim, caraca, vocês se dizem na direita, mas vocês têm um ódio profundo sobre o conhecimento. Vocês não conseguem nem saber como é que vocês chegaram aqui hoje. É como se a direita surgiu literalmente hoje. Não houveram várias pessoas que contribuíram de alguma forma, sejam com ideias, com embate narrativas, um fomento de uma militância, nem nada. Sei lá, não teve Enéas, não teve Olavo, não teve o pós-2013, não teve nada. Aí você, assim, cara, você não consegue compreender o papel central disso daí, tu não consegue entender que a própria figura de Bolsonaro jamais existiria sem o Carlos. E não é só pelo que o Carlos fez em 2017, 2018, não. É de muito antes, daquela visão lá no início do ano 2000, que, cara, é bom ter esse material aqui salvo e organizado, dessas entrevistas aqui que meu pai tá dando, essas falas dele, esse discurso na tribuna. Porque no dia que a internet tá aí, vem Facebook e tudo mais, e essas coisas começaram a circular de onde? Será que Bolsonaro tinha algum fã aí no interior do Acre que falou, eita, vou gravar, gravei, tem um VHS feio lá em casa, vou resgatar pra contar pras pessoas quem é Bolsonaro. Então, assim, foi sendo feito todo um trabalho ao longo de décadas de organizar as coisas e aí colocar. Bolsonaro já tinha feito live ali no pós-2013, uma live até com o Olavo. Tu acha que Bolsonaro recebeu uma mensagem do Olavo? Olavo, vamos fazer uma live? Vou ligar aqui meu computador. Óbvio que não. Acho que nessa live até o Olavo, não sei se o próprio Olavo ou o Bolsonaro fala lá que o Carlos estava organizando tudo. Então, assim, ele estava sempre ali cuidando dessa burocracia, como se fosse realmente ser um secretário. O Bolsonaro, o verdadeiro tiozão, alheio de muita coisa, e tá ali o Carlos, meu pai, é assim que funciona, rede social é isso, olha o que tá acontecendo, olha aqui esse grupo de apoiadores, olha como estão as demandas, vamos rodar isso, vamos rodar aquilo outro. O cara literalmente foi o marqueteiro de Bolsonaro, e que a reboque ajudou, né, seja quando o perfil de Bolsonaro divulgava uma coisa, divulgar outra, ajudou a fomentar toda essa militância que tá aí. Então, assim, o cara que deu voz... A maior parte desses desgraçados, ele não presta. Quem sabe, essa galera acha que tá aí assim, seja vocês têm uma audiência bolsonarista, acho que veio de onde? Então assim, acorda pra vida, bicho. E aí vocês tratam este cara... Não, ele é inútil. Inútil. E o argumento ainda é autorrefutar. Eu falei isso em vídeo, o Hugo Noblar... Na verdade, o Noblar tava compartilhando um deputado, acho do PCdoB, de algum lugar aí, o político filiado. Você vê que os caras da esquerda, eles precisam
meio que distorcer a coisa. Que era um pedaço do vídeo que eu falava o seguinte: ainda tem gente que fala que Bolsonaro quer colocar o filho pra mamar dinheiro público. Eu falo, meu jovem, ele se for assim, ele já tá mamando porque ele é vereador. Sabe, ele tá saindo de vereador pra senador. Eu não acho que ele não tá ganhando mais dinheiro. Tá a mesma coisa. Tá a mesma coisa. Era vereador, outra coisa. Então assim, pra família. Cara, o Carlos poderia continuar se reelegendo vereador infinitamente, assim, eternamente. Então, esse argumento nem faz sentido. Vou colocar aqui pra favorecer a família. Cara, o cara pode continuar vereador. Na cidade dele, onde ele já mora, onde já conhece todo mundo, já tá acostumado com a rotina. Sabe? Então assim, pensa. Será que a pessoa que vai entrar lá sobreviveu todos esses anos na vida pública? Alguém já viu alguma denúncia aí de corrupção, de qualquer coisa que seja contra o Carlos Bolsonaro no Rio de Janeiro? Uma cidade extremamente calma e tranquila? Não, aí uma pessoa que já foi provada por A mais B por mil e uma razões. Não, esse não presta, não. Temos que votar no Amin. E só a última informação para passar a bola redonda ou quadrada pro Ebert. Tem um ponto que quem me falou foi o Safe, que eu acho que faz muito sentido. Ele falou que o Jorginho Melo também está se movimentando para colocar o Amin, não por qualquer coisa, mas porque existe uma certa ideia de que o petista jamais vai conseguir apertar o 22 na urna. É como se fosse amaldiçoado. Então, o Jorginho, ele porque quer levar a eleição no primeiro turno. Porque se ele tiver que disputar com aquele, acho que João Rodrigues, que é do PSD, que era o prefeito de Chapecó, que é aliado de Bolsonaro, tem um medo de que todos os petistas vão no cara do PSD. Que por mais que seja de direita, é do PSD, ele descola da imagem de Bolsonaro ao longo da campanha, e aí, quem sabe, consegue toda essa migração de voto de petistas, e entra aí, e o Jorginho Melo deixa de ser governador. Então tem essa parcela de, não é porque, sei lá, vai ter uma grande guinada, mas farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha, eu não sei se seria suficiente isso para o Jorginho correr algum grande risco na eleição num segundo turno. Eu não vejo, porque a quantidade de petistas em Santa Catarina não é tão grande assim. Eu acho que o Jorginho, tendo apoio do Bolsonaro, dificilmente perde. Agora, não dá para negar que o Carlos, sendo senador por Santa Catarina, ele cria um novo eixo político dentro de Santa Catarina que vai limitar talvez um pouco mais a atuação do Jorginho, caso ele tenha um modelo de gestão que se volte um pouco mais para o centro. Não sei como que isso se daria, porque o Jorginho é um cara que veio do centro e foi avançando para a direita, é um cara experimentado na política. O Jorginho foi deputado, acho que 6, 7 vezes, não é um cara inexperiente na política. Mas então ele tem uma carreira consistente como deputado, conseguiu se eleger ser eleito governador, vai para a reeleição agora, só que ele, justamente por ser um cara bastante experimentado, ele sabe negociar muito bem com todo mundo. Eu não sei se a presença do Carlos, o filho direto ali do Bolsonaro, um cara que é tiro, porra de bomba, você pode botar vários defeitos nele, mas você não pode dizer que ele é um cara covarde, omisso, nem nada, muito pelo contrário, é um cara guerreiro demais. Então eu não sei se isso geraria algum conflito com o Jorginho, entendeu? Por ele ter alguém que o sobrenome Bolsonaro tão colado no cangote dele. Isso porque, número por número, cara, não tem tanto petista assim em Santa Catarina, embora esteja rolando um movimento de pessoas mudando o título de eleitor para Santa Catarina para poder votar na esquerda. Eu já vi isso, pelo menos ser colocado aí no Twitter, não cheguei a fundo, mas não duvido que esteja rolando esse movimento. Agora, o Carlos, só para... Diga aí, Felipe. Não, pode falar. Não, eu ia falar aqui a questão do Carlos, quando as pessoas falam do filho, que é família, mamãe e tal. Cara, todos da família que estão ali, trabalham. Você pode dizer que um é mais competente, outro é menos. Você pode simpatizar mais com o estilo de um e menos com o estilo de outro. Cara, mas os caras trabalham, eles têm um mérito naquilo que eles conquistaram. Ninguém ali virou Ronaldinho dos negócios e ficou rico da noite pro dia. Entendeu? Ninguém tem esse histórico. Todos ali trabalham, fazem a sua função, inclusive a própria função de puxadores de voto. Você tem ali o Flávio com um estilo um pouco mais moderado, o Eduardo que passou por várias fases, agora está cada vez mais amadurecido e está enfrentando uma barra enorme. O Carlos que, cara, tem sido o cara mais aguerrido
desse time, tem o Renan lá em Balneário de Camboriú, né? Virou vereador e tá crescendo aos pouquinhos, tá aprendendo, tá ganhando experiência. Então, a família não tá ali de bobeira. E outra, cara, colocar a família é algo que precisa ser bem pensado. E o que me causa mais estranheza, assim, e até um certo incômodo do ponto de vista humano, é ver as pessoas falando, não, eu sou 100% Bolsonaro, mas não a família dele. Não, Bolsonaro sim, os filhos não. Os filhos são um problema. Cara, a gente escuta esse discurso já várias vezes. Já veio da boca de outras pessoas esse discurso que o Bolsonaro é nota 10 e o problema são os filhos. Cara, por que os filhos são um problema? Porque pensa bem, alguém quer que eu saia da minha casa para lutar por algo público, mas esse alguém não gosta dos meus filhos. Pô, fica um negócio meio esquisito. Já imaginou? Falar, Felipe, eu vou gravar contigo, mas eu não gosto do teu filho não, viu? Não, e eu acho assim, Felipe, existem... eu preciso de você aqui pra me ajudar, mas ó, nem traz teu filho que eu não gosto dele. Cara, humanamente falando, faz sentido? A gente vê que tem um setor da direita, aí você fala, pô, Herbert, mas, cara, eu preciso deixar meu filho aqui protegido, porque tá tendo muito assalto aqui, tá tendo perseguição. Ah, cara, quero que se dane teu filho, sacou? Como que você ia me olhar se eu falo isso do teu filho? Então, o Bolsonaro tem que ter um sangue frio enorme, cara. O cara tá passando por um problema gigantesco, tá preso injustamente, né? Tá sequestrado para poder dar apoio como resgate ao candidato que for escolhido aí pelo sistemão. E ele precisa, além da capacidade dos caras de fazerem política, de serem pessoas confiáveis por serem filhos dele, ele precisa deixar os filhos numa condição um pouco mais livre de perseguição, porque a perseguição está aumentando, e especialmente essa família. Então, cara, é natural que o cara queira proteger a família dele, queira colocar os filhos numa posição um pouco menos exposta, um pouco menos suscetível a determinados ataques. E o Senado é o melhor lugar desses aí. Então, as pessoas ignorarem esse elemento humano é algo que demonstra o tamanho do egoísmo das pessoas, de querer que o cara se sacrifique e dane-se a família dele. Ou seja, esse pessoal da direita fala que é conservador, fala que defende a família, mas na hora de defender a família do outro, não, aí não, é só a minha família. Então é uma pegada muito positivista, uma pegada que parece conservadora, mas é uma pegada de tecnocrata. É o público que se acha conservador, mas é positivista, porque ele trata o político só como empregado. Ó, Bolsonaro, tu é só meu empregado, eu te pago, tu obedece. Cara, e a política é humana, a política não é tão técnica assim. A política você trabalha com lideranças, na esquerda, na direita, no centro, em qualquer lugar. O ser humano se organiza por hierarquias e lideranças. Então não adianta tratar a política como empregado, e esse é um defeito que eu vejo ainda em muitas pessoas que se acham conservadoras, mas são mais positivistas e mais revolucionárias do que imaginam. Eu acho que nesse caso a gente tem um ponto que não dá para deixar de lado, né? Eu não sei se eu concordo totalmente com o que você falou no sentido de pais e filhos, porque você tem pais e filhos que são opostos, né? O filho comunista e o pai, né, super tradicionalista, por exemplo. Mas o que eu acho é que se a gente pensar até mais para esse lado tecnocrata, se pensar, tá? Não estou falando que é o certo, mas mesmo para o cara que está pensando, isso que me incomoda nessa história toda. Porque até o cara que está pensando nesse sentido, mais tecnocrata, pô, por que essas 4 pessoas, o Flávio, o Eduardo e o Carlos, não são pessoas que estão... Principalmente, cara, o Carlos mudou bastante até de postura pública. Ele não é mais aquele cara que sai gritando, falando... Mesmo nessa história da Campanholo, ele só falou, cara, você mentiu, isso não é verdade. Não foi um ataque, saiu... O que tá me incomodando nisso tudo é que, pô, pra começar, o Jorginho Melo foi o cara, é o pivô dessa história. Foi o cara que não honrou com a sua palavra. Por que ele não tá sendo atacado por essa turma, mesmo que fosse tão atacado quanto o Carlos, vamos supor? Mas não, o cara é simplesmente poupado de qualquer crítica, de qualquer coisa, mas foi ele que... Pô, tá claro isso, que ele já tinha prometido a Carol Detone, e foi ele que deu para trás. Por que ele não está sendo atacado? Por que numa questão em que os próprios Bolsonaro falaram, olha, a Carol tem meu apoio independente de que partido for, mesmo que ela for pro Novo, eu vou apoiar. Por que isso não é colocado na mesa? Então eu sinto que tem uma malícia aí nessa turma, sabe? Do que, pô, por que você tá apoiando? Sem sacanagem. Tem inclusive pessoas que foram meus amigos, que eu frequentei casa e tudo,
que não estão que estão colocando essa coisa e escondendo elementos, sabe? Isso que me incomoda profundamente, porque se você está escondendo um elemento, que é um elemento que é um elemento público até, das pessoas, e são milhares de pessoas que estão te ouvindo, e você é responsável pelo que você está falando, você não está sendo honesto intelectualmente, entendeu? E eu sinto isso, cara, porque se fosse uma discussão aberta, franca, sobre as coisas, eu não tenho problema nenhum em discordar de estratégia. Aliás, falando em estratégia também, pô, como assim é um problema de estratégia o Bolsonaro? Como se a gente estivesse vivendo num país comum, com leis comuns, com pessoas, né? O cara tá preso porque ele gravou um vídeo falando uma frase ridícula, ele não incitou ninguém, o cara tá preso por isso, as pessoas esquecem por que ele foi preso, sabe, isso não é nem colocado assim na conversa. Então esse tipo de coisa, esse tipo de desonestidade intelectual, eu sou um cara que não sou da política, essa coisa dos meandros, eu acho que até o político tem o direito de puxar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, porque o cara é político, afinal de contas, mas um analista Licença não política. tem. Exato. Mas um analista não tem esse direito, cara. Um analista, ele tem que olhar e falar, então, ou ele está sendo político, entendeu? E a gente que é acusado de político, normalmente a gente está dando todos os dados e você vai lá e escolhe. A gente tem mesmo, a nossa visão é absolutamente transparente, o que a gente quer é o bolsonarismo, né? Virou esse nome aí, mas é o bolsonarismo, até na figura do Bolsonaro, é um cara que a gente apoia, porque é o cara que é o líder desse movimento, mas, cara, é muito transparente, as pessoas sabem com quem eles estão lidando. O que me incomoda profundamente é isso. Pô, Jorginho não apanha, o Espiridião Amin, opa, mosquito. Ninguém fala nada também, como se fosse assim, um elemento novo que bagunçou tudo, e nenhum dos dois que mudaram a história mal são colocados assim, tirando por pessoas como a gente, sabe? Então isso me deixa bastante... Como é que eu posso dizer? Pô, é método, só pode ser, porque não... É método, né? Porque, seja honesto, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu acho que o melhor é isso aqui. Não tem isso. Tem sempre não, mas veja bem, o Jorginho Melo, ele está fazendo isso porque precisa da aliança. Já não tinha antes a aliança, já não tinha que ter pensado nisso antes, agora vai desfazer? Tá bom, vai desfazer o que foi combinado, arca com as consequências das críticas. E aí falam, é gabinete do ódio, é ataques coordenados. Sendo que, porra, o ataque coordenado pra cima da gente não conta, porque isso é muito mais coordenado pra mim. Assim, aparentemente. Eu acho que você tem que também abandonar a síndrome do piu-piu. Porque você ainda tá no ponto assim, pô, mas por que não fala? Por que isso? Será? Não tem será, cara. A gente tem que começar Você tem que perder esse medo, cara. É safadeza. É proposital. Não tem o que falar. É proposital. Não tem possibilidade. Tu acha que o Tobias Panqueca não sabe do que ele tá falando? Não, eu tenho certeza que ele sabe. Sabe? Tu acha que o Mão Mole não sabe o que tá falando? Tu acha que a Angélica não sabe o que ela tá falando? Toda essa gente sabe, pô. Muito bem. Mas muito bem mesmo. Eles sabem do que eles estão falando, eles sabem do que eles estão acusando, eles sabem quando eles estão incriminando pessoas. É proposital. Não é sobre... com dor no coração, eu falo que quando eu leio... Com dor no coração, eu falo que quando eu leio uma pessoa falando que você nunca falou mal do Gilmar Mendes, que você nunca falou alguma coisa, que eu vejo você falando quase todo dia, isso pra mim pega, porque eu falo assim, o cara sabe que é mentira, e aí não dá, né, cara? Pra mim passa uma linha que pra mim não tem muita explicação, não tem. Nem o meu piu-piu, sem trocadilhos, é tão inocente assim. E essa treta tá indo longe, né? Porque ela tá rendendo e tá até desenterrando certas figuras, até apareceram esses dias aí. Sarah Winter. Puta, receberam Sarah Winter desenterrada, né, cara? Passando por várias fases. E aí tá ela também criticando a Ana Campanholo, né? Dizendo que a Ana Campanholo critica agora a estratégia do Bolsonaro e tal, mas que a coisa não era bem assim, porque... Enfim, um monte de gente aí incentivou as pessoas a irem para a porta dos quartéis e ela discordava porque achava que todo mundo ia ser preso. É interessante a Sarah Winter falar isso porque, de fato, ela foi uma das primeiras
a servir de bucha de canhão a partir desses estímulos, né? Eu também fiz bastante essas críticas de que ficar estimulando as pessoas a ir para a porta do quartel não daria um bom resultado, as pessoas só iriam se ferrar, mas a Sara, ela lembrou, claro, ela coloca a culpa no Bolsonaro, nisso eu não concordo, né? Porque ela foi para aquela história lá de 300, como é que é? Manifestação 300, Sim, não sei o quê. Nem lembro direito o nome desse negócio, aquele showzinho lá, mas de fato ela foi uma das primeiras a servir de bucha de canhão, né? Eu só acho errado ela botar a culpa no Bolsonaro, porque não foi o Bolsonaro que mandou ela ir para lá. E ela não fala o nome das pessoas que mandaram ela ir para lá. Né? Então teve esse estímulo para formar aquele grupo, e as pessoas que deram o estímulo estão sempre na moita. Então há uma movimentação de pessoas que sempre acreditou que o fomento ao caos levaria a algum lugar. Sempre teve esse movimento de que era necessário alcançar uma ruptura. Tem setores da direita que colocam isso como uma meta a ser alcançada. Na medida que o Frochonaro vem daí, né? Porque ele não deu o golpe que eles queriam, basicamente. Ele não deu golpe, não botou os tanques na rua, não fechou os partidos políticos filiados ao Foro de São Paulo, ou seja, ele não fez nada que significaria um suicídio. Uma ruptura. Não, mas uma ruptura... Cara, o problema da ruptura é que a ruptura tem uma regra. A corda sempre rompe no ponto mais fraco. Então, se o ponto mais fraco é você e você quer fazer uma ruptura, cara, você tem que ser meio burro, né? Ou então você sai do país e estimula a ruptura para os outros. Ou você se esconde na internet, ou você estimula a ruptura e depois, quando chega lá o 8 de janeiro, que o negócio fica esquisito, é um monte de gente que estimulou isso aí a pessoa fecha o perfil, a pessoa desaparece, dá uma sumida do mapa. O perfil agora é privado, não fala mais. Enfim, isso eu acho uma covardia. Por quê? Porque todo esse estímulo ajudou a gerar essa bagunça. Aí agora as pessoas colocam a culpa no Bolsonaro. E você foi um crítico de primeira hora, né? Você foi mesmo, eu lembro. Eu até ficava meio puto, porque eu tava meio em cima do muro nessa época. Eu queria operar minha câmera, mas na plataforma que diz que eu posso desligar minha câmera, não posso mudar a entrada. Eu ia mostrar aqui uma notícia da Isto É, que foi retirada do ar. É uma matéria do dia 19 de novembro de 2021, uma entrevista do Eudes Lima. A manchete era Sarah Winter, um arquivo vivo. E logo no início da entrevista dizia, né, que Sarah Winter, ela conta detalhes das articulações do acampamento dos 300, instalado em maio de 2020 em Brasília. Aí no final desse mesmo parágrafo diz: a ativista mantém a história que o acampamento foi um surto da Sara e do Oswaldo Eustáquio que se transformou numa histeria coletiva. Então assim, os 300, ela fica aí, conversa para um lado, conversa para o outro, não tem nada a ver com Bolsonaro, com a direita, nem nada. Foi uma ação planejada dela, do Oswaldo Eustáquio e do Roberto Jefferson. Porque na Rádio Peão ficou muito claro que a ideia saiu da cabeça do Roberto Jefferson com o Oswaldo Eustáquio. E aí você tem que relembrar as datas. Como é que as coisas acontecem? O Roberto Jefferson ressurge do nada ao lado do Oswaldo Eustáquio, que ninguém conhecia. Leão conhecia o Oswaldo conservador. Eustáquio. Aí todo mundo parou para assistir aquela live, que não falou nada, só umas obviedades aí que Bolsonaro tá sendo alvo de golpe. Aí toda essa turminha que tá aí foi lá lamber e abraçar o Roberto Jefferson, o grande leão conservador, e ficou nessa. Todo esse caos que foi criado lá atrás foi por essa turma. Aí no meio dessa confusão lá de Santa Catarina, a gente também pôde observar aí, e mais uma vez a maledicência, a safadeza dessa galerinha, surge o humorista Paulo Souza, que ele fala, entra em campo para falar, não pode dar uma opinião sobre a campanhola, eu vou fazer uma coisa que não pode ser feita, como se ele dar uma opinião enquanto humorista fosse a mesma coisa que uma pessoa afiliada ao PL, né, do partido de Bolsonaro, que diz que foi eleita graças a Bolsonaro, dar uma opinião pública, né, contra as decisões de Bolsonaro. É bem diferente. Esse tipo de duplo padrão, sabe? Que pra mim é muito estranho. E aí, nesse episódio, por exemplo, eu pego e mostro que além disso, além dos problemas lógicos da argumentação dele, a esposa dele trabalha no gabinete da Campanholo. Aí ele vai falar, você acha que minha opinião ia ser influenciada por R$2.500 que minha mulher recebe? Aí ainda tem aquela, então peraí, então agora tem um fiscal de parcialidade
Me diz aí quem é o fiscal de parcialidade? É a Ludmila Lins Grillo, que passou os últimos dias mandando várias indiretinhas. Mas não tô criticando, não pode, ela é incriticável, né? Várias indiretinhas, acusando de mil uma coisas. Ela que define a partir de quanto, né, a opinião. Você ganha R$4.000, você ainda tá livre. Mas R$7.537,26. Talvez a partir daí o teu salário determine a tua opinião. Sabe, é um negócio assim que é ridículo. É ridículo, mas aí fica todo mundo brincando. E aí quando você pega, você vê que, para além da questão da esposa, para além da falha lógica, eu realmente acho que o Paulo Souza, ele não deveria mais dar a opinião dele sobre alguns assuntos políticos, porque ele aloprou em 2022. Aloprou. Fez o povo continuar nos acampamentos, incentivou o povo a ir para Brasília, sair da frente dos quartéis por várias vezes. Ele falou isso no dia 11, no dia 12 tocaram fogo em Brasília, e ele estava sempre ali com Oswaldo Eustáquio, com Bismarck, com os índios, tocaram o terror. Depois, mesmo após os índios serem presos, foi lá dia 15 no acampamento falar que vai acontecer alguma coisa. Depois volta para fazer uma live indignado que só tinha poucos índios na frente do Supremo, tinha que ter mais gente fazendo pressão. No dia 31, quase o dia virando, tava lá fazendo live que Bolsonaro não acredita que acabou, faça alguma coisa, dê a ordem final, porque as pessoas vão, os militares vão, basta um ir que todos vão ir também. E acho que dia 25 de dezembro ele fez um pedido a Michele Bolsonaro para ela ser esté da Bíblia, influenciar o marido a tomar a decisão que precisa ser tomada. Então assim, um agitador, um verdadeiro agitador, que você vê agora o resultado dessa agitação que foi, até porque quem convoca as pessoas no 8 de janeiro é Ana Priscila Azevedo e o Oswaldo Eustáquio, e a imprensa vinha noticiando isso desde o dia 4 de janeiro. Olha, o Oswaldo tá chamando. Aí dia 6, eu acho que já se falava até da festa da Selma. Olha, o Oswaldo Eustáquio tá chamando, o Oswaldo Eustáquio tá chamando. Então assim, indiretamente ou bem diretamente, essas pessoas incentivaram, né, essa histeria coletiva. E agora quer dar opinião como sensato, moderado, humorista de Santa Catarina, que gosta de opinar. O cara quer ser agente, o cara quer ser agente político, mas na hora de ser cobrado pelo ônus de ser um agente político, ele não quer o ônus, ele só quer ser humorista. Quer ser humorista. Se eu tivesse... Eu mesmo já não posso falar mais que sou músico por causa do Quinto Elemento, eu já dou minhas opiniões. Se no meu passado tivesse qualquer convocação para algum ato que deu errado, sabe? E ele ainda tá próximo também do Wellington Macizo, que era amigo do Oswaldo, né? Estavam todos juntos ali, que é quem dirigiu o carro para colocar a bomba, que graças a Deus deu errado no caminhão-tanque. Então, se eu tivesse feito qualquer coisa assim no passado, se eu tivesse em qualquer momento da minha história sugerido que alguém tem um gabinete do ódio e tentado criminalizar alguém, meu amigo, eu tava assim, destruído no chão, sabe? Ia estar toda essa turma que já nos acusa, nos difama, né? Nos calunia, sem nada. Imagina dando motivo. Se tivesse. Pois é, cara, eu lembrei. Ainda que o cara tivesse na hora lá, com intenções, acreditando naquilo, cara, não faz sentido o cara hoje chegar e falar que é só um cara que não tinha nada a ver com isso, né? Cara, o que aliás, essa é uma falha que tem nos ambientes da direita, né? O pessoal do canal Hipócritas, quando eles surgiram, faziam um humor muito bacana. Eles têm um trabalho... Eu acho que eles são talentosos e competentes. Eu gostava de ver no começo. Só que, cara, eles foram se tornando tão políticos, e você começa a fazer muito humor em função da política, que começa a perder a graça. Você começa a virar ativista demais. Você acaba virando, sem querer, um lacrador, por mais que você faça... por mais que você tenha talento. Quando você coloca a política ali muito em evidência... você deixa a arte em segundo plano. É a militância, né? Porque a crítica política faz. Eu sempre fiz, por exemplo, paródias. Eu vou me colocar no lugar ali. Eu sempre fiz paródia política, com um lado, mas não era militância. Tanto é que hoje o pessoal pergunta, você não faz mais? Cara, eu até faço às vezes, e às vezes até sai uma coisa ou outra, mas quando eu vejo que a coisa tá muito militante, parece um jingle político, por exemplo, sei lá, eu abandono, eu falo, cara, não é isso. Meu papel no Quinto Elemento é uma coisa, e como, sei lá, como é que é o nome disso? Como fazendo paródia é outra. E eu acho que é isso, ele não soube, ele misturou as duas coisas e ficou ruim.
ficou feio, sei lá. Deu uma prejudicada naquilo que ele tem de mais legal. E eu me lembrei, cara, o nível da loucura, né, nesses episódios aí de 2022, cara, eu me lembro do... É Bismarck, né, aquele alemão? Isso. Não sei o nome desse cara. Um vídeo que me marcou, assim, que tocou o meu coração, que me deu até dó, foi ver o Bismarck um dia que eles entraram em algum espaço da Câmara. Tem um espaço lá que o público pode entrar, e eles fizeram uma live, ele dando 48 horas pro STF fazer alguma coisa. Você lembra desse vídeo? Não lembro. Cara, deve ter isso salvo em algum lugar. Que nós, o povo, ordenamos, que tal, ou seja, o cara, entra lá com medo de gato pingado, entra num espacinho dentro do Congresso ali, alguma sala ali, no porão, sei lá onde era, e transmite uma live dizendo que eles queriam uma resposta em 48 horas, senão a partir dali eles iriam assumir o poder e tal. Eu falei, cara, o nível da... No mínimo uma inocência, eu vou achar esse vídeo. Né? No mínimo cara, uma inocência. Então, exatamente. Eu fiquei com um pouco de dó, assim, que eu falei, cara, onde é que essa galera tá com a cabeça? O que esses caras comem de manhã pra poder acordar e acreditar nesse negócio que eles estão falando, entendeu? Porque é impressionante, é um nível de insanidade, cara, assim, você tem que ser completamente sem noção, você não pode ser só uma pessoa emocionada. O cara que faz isso, ele tem que estar preparado para receber crítica, né? Claro, aí depois fugiu pro Paraguai, aí foi preso, lembra disso? Cara, mó papelão, aí campanha para poder... Porra, isso que dá dó até dos caras, mas o problema é que eles influenciam muita gente a fazer merda também. Esse é o problema, né? Aí depois a culpa é do Bolsonaro, porra. É foda. Né? A gente precisa falar da COP também, mas se vocês quiserem finalizar... Da flop? Aí, da flop. Kim, quer falar, fechar aí pra não deixar nada pra trás? Não, nada. Já deu, né? Esse assunto deu, né, em geral. Quem vai falar da flop... indignação, velho. Eu acho que todo mundo que realmente acompanhou, sabe, as pessoas comuns, porque eu vejo assim... Eu sei lá, eu sou muito centrado no que eu digo e acho que eu sou muito realista em algumas coisas pra eu saber quando eu tô sendo desonesto ou não. E aí eu vejo lá, por exemplo, às vezes eu olho no canal secundário, até mais pessoas começaram a estarem ao vivo, sabe? Assim, no momento tá todo mundo te difamando, falando mil uma coisas, você deve ter um pouco mais de audiência. E aí eu vi ali, sabe, nos comentários, no chat, eu gosto de ler o chat pra ver como as pessoas estão pensando. Cara, as pessoas estavam indignadas, sabe? Eu falo assim, bicho, como é que pode, né? Gera uma indignação, velho. Quando você vê uma safadeza sendo feita, gente de safadeza, o povo fica indignado, pô. E as pessoas veem o que tá acontecendo. Mas fica a imprensa de direita faz a mesma coisa que a Globo faz. Mete um espiral do silêncio e finge que não é com ela. Você falou uma coisa que me... exatamente, o espantalho, cara. Cara que tava até ontem com a gente aqui criando espantalho. E essa coisa... Você falou um negócio legal. Antigamente a gente tinha que desmentir a Globo. Agora a gente tem que desmentir as difamações pra cima da gente, né, cara? E além de difamação, isso não é difamação. Aí tu vê como são as coisas. Lembra que um tempo atrás saiu uma matéria de Eduardo Bolsonaro falando que o futuro político dele dependia do Tarcísio, e aí o pessoal, o Paulo Figueiredo criticou e falaram, Paulo Figueiredo está atacando a Revista Oeste, aí começou a indiretinha, tanto a Paula Henkel. Quem fez aquela matéria foi Edilson Salgueiro. Aí esse mesmo jornalista, que se mostra amigo do Tobias Panqueca, ele fez a matéria sobre o caso que ele não colocou a parte do Carlos. Que era assim, ele falando, pô, isso aqui é mentira. Não, ele não falou isso. Ele só colocou o que a Campanholo fez, porque ajuda a criar aquele cenário, né? De assim, pô, porque o Carlos só falou isso. Se tivesse mostrado, não, deixa ali, né? Deixa de boa. Pra gerar aquela ideia de, olha lá como o Carlos é brigão, olha o que o Carlos tá fazendo, olha o ponto que precisou chegar, olha o que a Campanholo precisou fazer. E coloca assim a matéria como se ele tivesse a verdade na mão. Aí eu falei, cara, de novo, o mesmo jornalista. E aí ele depois ele até me marcou no Twitter, porque uma pessoa chegou lá no comentário assim e falou, esse jornalista safado aí, rapaz, não mostra o outro lado. Aí ele me marcou, olha o tipo de conteúdo que você e seu amigo está gerando, isso aqui é proposital. Eu falei, cara, é proposital mesmo, é povo cobrar, né, pra ter os dois lados da matéria. É o padrão, mas a gente não pode falar da turma do Jairo Leal, né, o verdadeiro dono da Revista Oeste. Mas vai lá. Vamos lá.
Então vamos para a COP30. COP30 já é um fiasco há muito tempo. Eu tenho orgulho de o Quinto Elemento, a gente já falava da COP30 desde 2024. O nosso editor já falava, ó, isso aí vai ser um fiasco danado, e foi mesmo, né? Não deu outra. Porque além da incompetência do PT, que é clássica, tem também a roubalheira, né? Tem o fato de que, bom, na época a gente não sabia se ia dar Trump, mas ou eu já sabia, 2024 já tinha, né? O Trump já tinha ganhado. Não, a eleição foi no final do ano, não, é isso aí. Ele começou a governar esse ano. Então, a coisa já parecia ser um fiasco pré-Trump. Depois do Trump, então, porque esse assunto se dissolveu no mundo, ninguém mais quer saber de carbono, de não sei o que lá, nem o Bill Gates. E aí, que você... Vou começar com o Herbert agora, porque ele estava animado com esse assunto aí da COP. Cara, eu tava animado entre aspas, né? Porque a gente vê lá o Lula fazendo... O Lula dançando. Teve um negócio que foi fake, né? Colocaram o Lula brindando champanhe no barco. E obviamente que isso é um negócio fake, nem precisava Era dizer, porque o Lula bebendo champanhe, se ainda fosse uma cachaça, eu acho que teria mais chance, né? Mas champanhe certamente é fake. Agora o barco é verdadeiro. Talvez não aquele barco da foto, mas a mídia não fica comentando disso, né? Não fica falando que ele tá no barco, que o barco queima não sei quantos mil litros de diesel por dia. Não fala quanto custa, porque os gastos detalhados também entraram na conta do sigilo. Então a gente tem aí uma COP onde há um certo esvaziamento, ela tem a flop, e a última notícia que eu vi fala que a empresa que foi contratada para poder organizar a COP foi contratada por aproximadamente 500 milhões, quase meio bilhão de reais pelo governo Lula, e está entregando uma organização que me parece bastante excelente. Primeiro dia agora, o ar-condicionado não dá conta do calor, as pessoas estão tendo que usar leque, teve um negócio de falta de água e teve setores ali, não em tudo, mas teve setores que a comida acabou. Acabou a água, né? Logo na Isso. abertura, né? Antes de começar mesmo, já tinha ficado sem água. Teve goteira, né? Na chuva. Teve tudo. Cara, teve muita coisa. Felipe, a gente vai passar o dia, a noite. Teve uma reportagem de um jornalista, não sei de que canal que ele era, mas de mídia grande, comentando o formato da contratação. Essa empresa, quando fez a licitação para contratar, subcontratar as empresas que prestariam serviços de alimentação, o critério utilizado no edital era aquela empresa que oferecia uma margem maior para a COP. Olha só. Então, esse é o modelo de sustentabilidade dos caras. Pega quase meio bilhão do cidadão, dá para uma ONG, essa ONG organiza o evento, subcontrata um monte de gente. Com qual critério? O critério daqueles que pagam mais para a organização. Aí você chega lá, pede uma coxinha, um refrigerante, não sei o que, e paga quase 100 reais. Isso uma das vendedoras lá estava falando disso, né? Que ela estava falando, o jornalista reclamou que o salgado estava caro. Aí ela falou, mas olha só o que eles exigem. Um monte de burocracia. Aí ela fala lá, não vou saber de cor. Um monte de burocracia, um monte de documentação, um monte de... Tudo bem, alguma documentação você precisa, você não vai fazer um evento desse tamanho sem nada. Mas imagina a quantidade de taxas, a quantidade de... né, o quanto custa o aluguel daquele stand. Aí sai caro no final e eles culpam quem? O vendedor, né? O coitado que tá lá. Ela falou, a gente nem tá tirando tanto lucro assim, nossa margem é curtíssima, porque aí tem o atravessador, que é a ONG, que pede pra... Enfim, cara, é aquela coisa... É o pior do Brasil, que é o PT, né? Enfim. Eu não sei se o PT é exatamente o pior. Eu acho que a disputa com outros partidos menores da esquerda é grande. Tem PSOL. Eu não sei se o PT, também, por exemplo, o PSOL consegue ser mais impressionante. Mas esse negócio da COP é uma hipocrisia enorme, né? Porque você nunca vê uma cobrança, por exemplo, da China. Ninguém nunca cobra muito a China, já percebeu? China é o maior poluidor do mundo, todo mundo cobra os Estados Unidos, mas não cobra a China. A China, durante muito tempo, nem sequer fez parte dos acordos climáticos. E todo mundo deixa normal, mas para falar do americano, para falar de outros países, falam pra caramba. Então,
tem uma certa seletividade a respeito da poluição. Mas eu acho que o mais importante que o nosso telespectador pode prestar atenção é que esse modelo de organização, a forma como eles sugam o dinheiro do público e daqueles que estão lá participando com essa questão de alimentação, modelo de licitação, isso tudo mostra qual é o modelo de sustentabilidade que esses líderes mundiais executam. Porque uma coisa que eles falam, outra coisa que eles fazem. Então é só ver como é que a COP funciona, o tanto de absurdos que tem lá, e aí você entende o que eles querem aplicar no mundo. E se para organizar um evento é assim, imagina como não é o dia a dia no Brasil inteiro, né, desse desgoverno. Mas, Kim, ainda teve algumas coisas, o governo teve umas pautas com propostas megalomaníacas, do tipo 1,3 trilhão com taxa sobre ricos na luta contra a crise do clima. O próprio príncipe William, né, que veio, o príncipe inglês lá, que não quis ajudar no fundo das florestas lá. Foi, assim, não tem uma notícia boa que o Lula pode falar, não, isso aqui na COP foi um sucesso. Uma, cara. Você consegue... Teve? O jornalista... Ele maltratou o jornalista no primeiro e no segundo dia, tirou água, não deixou o povo cagar no cheiroso, cagou em cima da bosta dos outros. Parabéns, Lula. Meteu coxinha 25, 30, 50 conto, água 25, mas botou pocando no bolso, o jornalista ficou nervoso, sabe? Maltratou mesmo. Roubaram os jornalistas. Meu Deus do céu, velho. Assim, o tratamento dado a jornalista, assim, por um momento me fez gerar uma simpatia pelo Lula. Não tem como negar. De leve, eu acho que não só eu. Ver como ele maltratou, como ele deu realmente o tratamento que essa gente merece. Eu falei, cara... Aí, velho, finalmente o Lula fez uma boa medida. Sabe o que me lembrou? Nesse ponto aí, rapidinho, não tem o que falar. Você lembra quando o Bolsonaro foi eleito e aí ele fez a festa de posse lá, quando teve a posse, passagem, os jornalistas reclamaram que tinha pouco café. Eu tava lá, tinha café lá, era tudo aquela coisa, tinha que falar alguma coisa mal do Bolsonaro. Não tinha pouco café, ou não sei o quê. Aí os caras vão pra COP e é muito pior, né? Porque lá pelo menos tinha água pra fazer cocô, tinha essas coisas. Enfim. Pois é, né? Mas eu acho que o Jair era muito bonzinho, o jornalista. O Lula botou com força, viu? Nossa, o cara tava entrando, né? Dali, sei lá. Eu gosto de ver. Enfim. Mas afinal os jornalistas são pagos pra quê? Pra falar mal. Pra aturar o chefinho, pra aturar o chefinho, né? Pra aturar o chefinho. Porque tudo que ele faz de bobagem, o gafe. Palavra mal colocada. Pô, quando era Bolsonaro, cara, misógino, crime contra fascista, a humanidade, nazista, genocida, era tudo. Cara, o Lula é só palavrinha leve, é gafe, mandou mal, tal. Então, os caras estão aí, estão aturando o que pouco ainda. Eu acho que a COP30 é um assunto mais para notícias de quinta do que para hoje. Porque eu acho que ainda tem muito o que rolar, né? Ainda vai ter muita vergonha. Sim, vai ter muita dancinha. Eu penso o seguinte, se aquele barco falasse, hein? Se aquele barco falasse... Não, e a Daniela Mercury, vocês viram isso? A Daniela Mercury cantando pro Macron, que vergonha, bicho! O Jean falava assim, quando ele tinha ainda vergonha, bem que eu não vi. Ele falava assim, que parece que tem um carinha na janela aqui, assim, aparece o carinha na janela olhando pra você, assim, sabe? É essa vergonha que você sente, assim, você fala, cara, não é possível. Ainda bem que eu não vi. Eu vi uma outra dancinha. Aquela vassalagem pro presidente da França, sabe? Vassalo, cantandinho, e o cara meio constrangido. Puta que vergonha. Até o Macron tava com vergonha? Até o Macron tava com vergonha, Felipe? Aparentemente sim, tava com uma cara de... Oi. Não, ele falou agora que tô falando, respondeu. Você é que eu acho aparentemente que sim. Bom, então COP já deu, né? Não precisa entrar mais. Vocês querem falar mais alguma coisa da COP? Não tem nada específico, não. Teve só o Trump lá também mostrando hipocrisia, o pessoal derrubando o Trump falou para fazer estrada, e aí quer pagar de defensor do meio ambiente. Aquele papo idiota de sempre, sabe? Lula, petróleo, Amazônia. Enfim. Mas falando no Trump, então, o Trump
deu uma carcada na JBS, né, o Kim? O Trump, a Casa Branca vai investigar aí, né, o que eles chamam de Big Four, os 4 grandes aí, sei lá, empresas de comercialização de carne bovina dos Estados Unidos, e uma delas é a JBS, né? Não só a JBS, a Cargill e mais 2. E aí vai dar um bizu aí, né? Eu não acho que vai ser algo assim em cima dos irmãos Batista, mas você pode ter um certo desgastezinho, né, em relação aí essa questão. Pô, e aí, senhores? Como é que vai ser com a carne? Vocês estão realmente jogando certo ou não? Aí pode colocar alguma medida para cima da empresa em si, mas não acho que pegue nada demais pro lado dos Batista, não. Mas além disso, teve você comentou agora que o Trump falou das florestas lá que derrubaram para fazer a estrada na COP. Mas como é que tá? A Faria Lima foi na onda do governo, falou que classificar facções como terroristas podia elevar o risco do país, afetar o crédito e que, assim, que se dane, né, que 20%, 28% do país, 28%? É isso, acho que é isso, esteja nas mãos dos narcotraficantes. O importante é a Faria Lima ganhar os seus juros lá e que aí tá tudo bem, porque é óbvio, eles não são os caras que estão tendo os filhos sequestrados, as filhas estupradas, né? Então, para eles... Quer falar sobre isso aí? É o que a gente sempre comenta. Por mais que você não entenda todos os meandros de porquê a ideologia dessas pessoas, da Faria Lima, né, essa ideologia liberal que é praticada no Brasil, ela cai como uma luva em governo, assim, o governo de esquerda cai como uma luva para eles. Por mais que você ainda não compreenda isso, eu acho que quando você analisa os fatos reais e concretos, o que é que você nota? Que banqueiro, né, investidor, dono aí de casas de investimento, de assets, eles todos querem o Lulinha, porque o Lulinha dá para eles, não é segurança jurídica, dá segurança. Segurança, aquela segurança do monopólio, de que seu oligopólio vai ficar de boa, onde ao invés de você ter uma verdadeira competição no mercado nacional e uma proteção ao mercado estrangeiro, você tem o oposto. Você protege o mercado internamente com subsídios para um, incentivos para outro e regulamentações para dificultar a vida do pequeno e do médio para realmente quebrar. E você tem uma concentração de dinheiro na mão dos bilionários da Faria Lima e a nível global você vai livre para o mercado, que é para você realmente destruir o restante que tem das empresas do Brasil e essas pessoas, os investidores, eles servirem de ponte entre, né, o mercado brasileiro e as multinacionais, que eles ganham aí as suas participações no lucro e tudo mais. Então, assim, a lógica da economia do Brasil é totalmente, né, contraditória, não faz nenhum sentido, é 100% prejudicial. E o governo Lula é isso, né, cai com uma luva. Você vê claramente que os amigos do rei, na era Lula, eles jogam de outra forma, eles crescem de outra forma. Você não está vendo uma notícia ruim sobre o André Esteves, uma notícia ruim sobre a JBS. Ruim, eu digo o seguinte, o BTG teve queda no lucro, a JBS teve queda no lucro. Não, é só recorde atrás de recorde, atrás de recorde, num país que a população reclama que está tudo caro, que não tem dinheiro, que não está conseguindo, sei lá, honrar uma parte das dívidas, vê uma chance de progredir, propriamente dito, né? Sei lá, o cara pode até fechar as contas, mas, poxa, a maior parte das pessoas que eu converso não tem aquela expectativa de eu vou conseguir ter uma casa. O cara não sabe nem se vai conseguir dar entrada numa casa. Não sabe se vai conseguir ter um carro no frigir dos ovos, sabe? Será que eu vou conseguir ter aquelas coisas que no passado eram, assim, conquistáveis? Uma vez que você conseguisse ali se esforçar, se inserir no mercado, se tornar meio que classe média. Hoje a classe média, mesmo padrão, bicho, vou comprar aqui um carro de 20, 30 anos de idade, né? Um carrinho já bem cansado, a casa que tem meio que mantém, e é isso. E a coisa só vai piorando, só fica piorando, só fica piorando. E você depois olha lá o lucro do Itaú, o lucro do Bradesco, o lucro do Nubank, que estão sendo divulgados, você olha a bolsa batendo mais de 150 mil pontos. Então, assim, os caras estão felizes da vida. Quem é rico está cada vez mais rico. E a classe média está sendo, assim, esmagada. Cara, e é louco, né? Porque você tá falando a classe média, o cara que tinha a casinha, o carrinho.
andando aqui por São Paulo, eu não sei se isso é um fenômeno no Brasil inteiro, aliás, vocês comentem aí se vocês moram em lugares mais ermos do Brasil, para saber se isso é uma coisa mais universal no Brasil. Mas aqui você não vê mais quitandinha, sabe? Porque o cara que conseguia comprar sua casinha, ter o carrinho, mas não era um cara rico, nem um cara, né? Era um cara de classe média abaixo. Era o cara que tinha um negocinho, assim, uma quitandinha, um botequinho, não sei o quê. Cara, não existe mais quitandinha aqui em São Paulo. Ou é mini mercado do Pão de Açúcar, ou é mini mercado do Carrefour, ou é mesmo o pomar. Tem um pomar aqui na esquina, que os donos são super legais, pelo menos o pessoal que trabalha aqui, que a gente convive, é uma galera muito bacana, mas assim, já é uma rede, já não é mais um negocinho de uma família pequenininho que o cara tem aquele negócio e se vira, principalmente depois da pandemia, isso mudou muito. E cara, é a economia que esses caras querem mesmo, é os monopólios e o financismo, né? Esse tipo de lucro que deixa o dinheiro parado. Não vale a pena. Eu estava falando, se você tem tem dinheiro para montar um negócio, o seu negócio vai ter que dar mais do que 15% de lucro, cara, por ano. É muita coisa para um negócio. Para quem já teve negócio sabe o que é isso. Enfim. É complicado, né? Já dizia o Hilary Belloc que o socialismo não resolve nenhum problema do capitalismo, pelo contrário, aprofunda todos. Então os caras vêm com essa ideia de vamos aqui fazer um governo mais popular, etc. No final das contas, todos os governos de esquerda que a gente teve, eles valorizaram muito o papel e o trabalho dos bancos. Veja o Lula lá atrás, uma medida que muitos dizem que foi acertada do governo dele, porque fomentou o mercado. O que ele fez? Ele acabou com a lei da alienação fiduciária, ou seja, ele facilitou com que os bancos tomassem os imóveis das pessoas caso elas não pudessem pagar. O que aconteceu? O mercado da construção civil cresceu pra caramba naquele momento do primeiro governo Lula. Foi uma das primeiras ações dele. Então, o mercado cresceu por quê? Porque os bancos ficaram mais tranquilos de botar dinheiro. O problema é que naquele momento a gente tinha a China crescendo e barateando bastante os eletrônicos, né? Que o Brasil não tinha muito acesso eletrônico ainda nos anos 80 e 90, né? Isso aí foi 2000 e tanto para frente, por conta dessa entrada da China no mercado. A gente teve um boom da nossa soja, as nossas commodities passaram a custar 2, 3 vezes mais, e os eletrônicos que o povo gosta de consumir como sinal de que ele mudou de classe, que ele não é mais pobre, que ele é classe média, eles passaram a custar muito mais barato. Foi quando acabou a TV de tubo e começou a ter aquela TV tela plana, lembra disso? Então, TV de plasma. Essa mudança deu uma certa ilusão. TV de plasma, né? TV de LED, plasma, exatamente. Passava uma impressão para as pessoas que elas estavam melhorando de vida porque tinham acesso a esses bens como se elas tivessem crescido. Mas não, o bem é que ficou mais barato. Só que dentro disso, a forma que os bancos cresceram no Brasil, eles cresceram podendo emprestar cada vez mais dinheiro e deixar o povo endividado. Então a gente hoje, e essa é uma crítica que o Ciro Gomes faz, por exemplo, e está correto, embora eu não seja fã dele, que aqui o brasileiro não tem poder de compra para nada. Para ele comprar um forno de micro-ondas, ele tem que dividir em 24 parcelas. Então, o brasileiro é colocado para ser escravo dos bancos, e você vê esse tipo de padrão nos governos de esquerda. Veja lá, Fernando Henrique lá atrás, o que ele fez? Privatizou um monte de coisa. Ajudou a sucatear um monte de coisa e privatizou um monte de coisa. Então, sucateia, vende barato. Depois bota a culpa em quem? Bota a culpa no capitalismo. Mas, na verdade, você tem liberais e socialistas se dando super bem nesse ponto. Aí o governo vai avançando, e agora, no final da linha, o que a gente viu no começo do ano? Aquela lei que permite que o banco empreste para o trabalhador o próprio dinheiro do FGTS dele a um juros muito mais alto do que ele recebe, deixando o dinheiro parado no banco para o banco usar. Então, cara, é um nível do absurdo. E são governos que se dizem de esquerda e ninguém entende por que esses governos são tão amigos assim dos bancos. Por quê? Porque com o banco ninguém mexe. Esse tipo de revolucionarismo de esquerda, quando ele não chega a uma revolução completa e ele toma o lugar de todo mundo, como ocorreu, por exemplo, em Rússia, em alguns poucos lugares, ele vai esgarçando o tecido social, porque ele vai acelerando os problemas do capitalismo até o ponto de repente, o povo se revoltar
e fazer a tal da revolução. Mas a verdade é que o povo não se revolta porque o povo fica cada vez mais fraco e sem meio de ação. Então você fica ali com esse bando de líderes mais à esquerda que servem, na verdade, de capacho e de cachorrinhos obedientes adestrados dos bancos, dos banqueiros, do sistema financeiro. Então eles servem, inclusive, para funcionar como uma espécie de testa de ferro, servem para funcionar como alguém que tampa a realidade. E o povo não consegue ver quem está explorando eles. Por quê? Porque o governo libera crédito como se crédito fosse poder de compra. Cara, crédito é poder de compra para quem é muito rico. Quando você é muito rico, vale a pena você viver de empréstimo, porque você sempre tem liquidez. Agora, o pobre não. O pobre tá ali, divide as coisas em 20 vezes, 30 vezes. Daqui a pouco perdeu o emprego. Daqui a pouco alguém ficou doente da família. Acabou. O cara fica com dívida e nunca mais sai da dívida. Aí o governo se elege como? Ah, vamos fazer aquilo desenrola. Desenrola. Ou seja, o desenrola vamos fazer sua dívida rolar mais longe ainda e mais devagar para você não morrer pedalando. Ou pelo menos para você não morrer tão cedo. Deixa para morrer mais tarde, assim você pedala paga mais tempo. Juro pra gente. É isso que faz. Isso que é o governo de esquerda. Em vez de você acabar com a sua dívida em 1 ano, não, você agora pode rolar essa dívida por 5 anos para você poder contratar outra dívida. Pagando 3 vezes a mesma dívida que você já tinha antes. Né? Cara, isso é escravização. Tudo aquilo que muitos líderes de esquerda criticam no sistema capitalista, eles fazem simplesmente pior. Eles são funcionários desse sistema de escravização. O mercado... E ganham comissão. O mercado também, ele continua insistindo que o Lula vai negociar com o Trump, apesar de todos os sinais contrários, né? Isso também porque o mercado também é tido como muito sábio, né, nessas coisas e tal, em tudo. A mão invisível do mercado é... Eles manjam tudo. O pessoal da Faria Lima sabe tudo de política externa, por exemplo. E aí ainda acham, eu não sei se por inocência ou por canalice, que o Lula ainda vai conseguir negociar alguma coisa. O mercado e os empresários, né? Agora, Kim, vamos ver agora, você vai me provar que você é um cara que não tá na coleirinha do Gilmar, entendeu? Porque a gente vai falar do Gilmar Palusa lá que não é mais em Portugal. Ele eu acho que ele tá, coitado, não pode ir muito longe porque ele tá mais velho, talvez, não quer pegar avião tantas horas de voo, então ele foi para a Argentina. Provavelmente foi por isso, né, que ele não quis ir para a Europa. E aí, os caras falando de justiça climática, tudo que a gente... Enfim, não, eu acho que ele, na verdade, não é que ele não quer ir para a Europa, não. Esse fora é extra. Eu acho que ele está tentando realmente ampliar os seus tentáculos, né, para além de Portugal. Eu acho que, assim, esse evento se resume no principal painel, que foi com o Ivan Duque, ex-presidente da Colômbia, onde quem dividiu a mediação do debate com o companheiro Gilmar foi o nosso grande, ilustre, que eu tô começando a ficar meio chateado com ele, porque até agora ninguém entrou em contato comigo, né? O Dedé. O Dedé. Deixa eu falar uma coisa, velho. O Dedé e o Gilmar juntos com o Ivan Duque. Sabe? Quando, assim, Dedé virou agora o oráculo brasileiro, já percebeu? Todo Dedé tá no meio. Tudo. Todo Aeroporto. Santo dia o Dedé tá dando palestra em algum lugar, lacrando aqui, lacrando acolá. O Dedé, acho que saiu correndo lá de Buenos Aires pra chegar a tempo. Se bem que foi em São Paulo, né? Ele deve morar em São Paulo, no evento aí do lobista Roberto Campos Neto, que agora virou funcionário do Milken, e aí o Milken trouxe o governador da Califórnia pra ficar atacando o Trump e ajudar o Lula. Então, é o resumo do dia. Cara, se o Dedé tá, eu tô também. Eu ainda não fui contratado pelo BTG, mas sei que esse dia vai chegar. É o sistema avançando, sem, sei lá, nenhum tipo de resistência, com todo apoio e carinho, com o apoio dos investidores, né? Os perfis da Fintwitch lá do Twitter, a galera do Plano T também. Tá todo mundo satisfeito. Chateado mesmo só o Bolsominion. Só nós. Mas, cara, isso é outra coisa, né? O pessoal fica falando, pô, mas não aconteceu nada, olha aí, os caras estão livres. O pessoal não entende que as coisas têm um tempo, né? Você acha que os Estados Unidos vamos pôr a Magnitsky lá no grande Dom Pedro III e deixa assim, o cara vai mas pintar e bordar e tudo bem. Unidos fazer ou não. Os Estados Unidos fez tudo isso num país. Quem não tá fazendo são os decentes. nossos. Exatamente. O que é que iria acontecer? Ia juntar
a classe política pegar estes fatos políticos para usar de pressão para tentar resgatar o Brasil. E falar, poxa, olha como estão as coisas no Brasil. Países como Estados Unidos já estão reconhecendo a violação de direitos humanos, o que está sendo feito no Brasil. Então, eu iria utilizar esse tipo de coisa para tentar reorganizar o meio de campo, resgatar a harmonia entre poderes, tentar avançar com a anistia. Mas isso foi feito? Não. Porque a parte da classe política que poderia estar nesse barquinho viu a oportunidade perfeita para rifar Bolsonaro. Então, Ciro Nogueira, o Rueda, Marcos Pereira, Kassab, Baleia Rossi, o presidente desses partidos do Centrão, eles viram, cara, é o momento, então vamos pegar o que está acontecendo, vamos fingir que nos preocupamos com o Brasil e vamos ficar atacando o Eduardo como se ele estivesse atrapalhando o futuro da nação. E a galera vende como, olha como Lula vem crescendo. Não! É porque vocês não quiseram usar todas as ferramentas de pressão para tentar realmente resgatar o país, porque esse não é o interesse dessas pessoas. Porque é mesquinharia, né? O pior é mesquinha, isso. São pessoas mesquinhas. Mas assim, cara, eu pergunto assim, o que mais vocês querem que seja feito do lado de lá? Só falta o Trump realmente, sei lá, fazer vocês querem uma operação militar? Entrar no Brasil? Agora, se for uma operação militar, o primeiro que tem que ir é o Ciro Nogueira. Você tem que ser abatido, né? Põe uma coisa dessa. Deus me perdoe, né? É sério, velho. É umas coisas assim que eu não consigo compreender, pô. Sabe, a galera viu o momento de pressão e usou pra fazer politicagem, pra avançar com o plano T e tentar rifar o bolsonarismo. Os caras falam ao invés assim, de tentar os caras resolver falam, os problemas do que eles dizem, da polarização, do ódio nas redes sociais. Os caras falam assim, pô, mas o que ele fez? Me lembra aquela piada que o cara vai num estádio e fala assim, eu vou transar com 1000 mulheres, aí ele vai lá, uma, todo mundo, 200, 100, 900, muito bem, 999, aí o cara desmaia, fala, puta, não aguento mais. Aí todo mundo, viadinho, é isso, né, cara? O cara consegue chegar no 999, e aí eu falo, pô, o que mais você quer que eu faça, bicho? Né? São os gênios da estratégia, os gênios da estratégia, os engenheiros de obra pronta. Então é muito fácil, né? Falar, pô, o cara tá aí se ferrando porque não teve estratégia. Eu falei, me conte sobre a mais sua estratégia. Sobre qual a estratégia que ele deveria. E onde é que se aplicou? Me mostra onde é que se aplicou. Quando eu vou comprar alguma coisa de alguém que vende ideia, eu falo, tá bom, mostra onde é que se aplicou, que eu quero ver o resultado. Aí, curiosamente, ninguém apresenta. Então, esses engenheiros da estratégia, eles fazem fama propagando, né, fazendo essas críticas para um público que é leigo e nunca faz essa pergunta. Fala, meu irmão, mostra onde é que se aplicou a tua estratégia aí, funcionou. Porque é muito fácil, cara, fazer parecer que o outro lá, que tá lá, se tivesse te ouvido, ele teria estado bem. Eu falo, cara, é muita falta de humildade a gente achar que o cara que tá lá com a cara tomando laranjada, entendeu? Porque, cara, o que vale é a regra do Mike Tyson, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Então, o sujeito, quando tá na política, trabalhando na execução, cara, a execução é diferente da idealização. Você até idealiza uma coisa, na hora de executar, você se depara com as dificuldades reais. E aí, quando a dificuldade real vence a pessoa, quando a dificuldade real consegue criar fatores ali que estavam imprevistos, ou que são difíceis mesmo, né? Ou às vezes o próprio adversário simplesmente é melhor do que você. Então por que toda competição tem sempre um que ganha e outro que perde? Vai no jogo de futebol, o outro lá perdeu, culpa do técnico, cara, e o mérito do outro de ter jogado melhor? E o mérito do outro de ter mais força? Não, cara, o Bolsonaro, mesmo quem não gosta dele, precisa admitir que esse cara saiu de 2018, de uma eleição que muita gente não acreditava que ele venceria, ele venceu. 2 anos depois, né, 1 ano e pouco depois, na verdade, o cara começa uma pandemia, ele passa por uma dificuldade gigantesca, ele se queima com muita gente, porque a verdade é que a própria direita ficou dividida e muitas pessoas de direita deixaram de votar nele porque estavam morrendo de medo ou porque não concordavam totalmente com a postura dele, ele batendo de frente ali com as medidas ditas sanitárias. Então isso fez ele perder voto. Cara, o cara consegue, apesar de tudo, chegar na eleição de 2022 e ter mais voto do que ele teve em 2018. Isso é um fenômeno.
Isso é um fenômeno. Agora, ele perde, claro que ele perde. Pô, você tem 20% da população ou mais vivendo em áreas que são dominadas pelo crime, que faz voto de cabresto. Fora todo o resto, né? Claro que o crime... mas veja, só esses fatores de o que ele perdeu na pandemia, o público mais ao centro, que vota na direita, dentro desse público, ele perdeu uma fatia significativa. Ele cresceu em rejeição por conta da postura dele na pandemia, que muitas pessoas nem não acho gostaram. que foi errada. Não estou dizendo que está certo ou errado. Nem acho que foi. Não estou entrando nesse mérito, mas é fato que existe um público mais sensível que votava nele e parou de votar, ok? É fato também que o crime organizado consegue fazer voto de cabresto em muitas periferias, não em todas. E é fato que o TSE usou monte de arma. Isso eu estou falando, tirando a coisa da urna, né? O TSE usou arma, proibia falar. Cara, não precisa pensar em urna. Não precisa nem pensar em urna para você justificar essa diferença de votos. Contudo, o cara ainda assim foi um fenômeno gigantesco. Assim, chegar lá e falar, tá vendo, a estratégia foi ruim. Eu falei, caraca, me conte sobre mais. A sua genialidade. Assim, a pessoa tem que ser um gênio. Uma genialidade. Cara, a direita é cheio de gênios não descobertos. Eu não sei porque esses gênios não estão orientando os maiores líderes do mundo. Eles têm que ser descobertos. Temos que expor as pessoas aqui e colocar à venda. Tem que leiloar essas pessoas. Porque os grandes líderes mundiais vão querer contratá-las, certeza. É isso aí. Muito bem, minha gente, é isso. Falamos do que tinha que falar. Temos 1h30 de programa, é bastante, até passamos um pouquinho. Quer falar mais alguma coisa, Kim, para fechar? Ou tá de boas? Não. Tá de boas. Você vai vender essa coleira, Kim? Coleirinha. Essa aqui você recebe do Deltan. Uma pessoa que recebeu e que se arrependeu me mandou. Então tá bom. É o pet do Deltan, você vê, da cor do Partido Novo. Muito bem. Pra algumas pessoas tem que ser mais gordinha, né? Que tem uma galera na direita aí que tá bem gordinha, chega que tá pescoçuda. Se forem me chamar, eu tô precisando perder uns quilinhos pra conseguir caber aí. Então tá bom. Muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Não deixem de nos seguir, de nos curtir, compartilhar, de entrar no nosso site Estúdio5Elemento.com, que lá você tem todos os nossos conteúdos num lugar só, e também Instagram, Twitter e todas essas coisas. Muito obrigado e até a próxima, meus queridos. Tchau, tchau.